A paz do Senhor a todos. Hoje nós vamos falar sobre o eu sou. Lá em Êxodo 3,14 diz assim: E disse a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. Eu sou o que sou, aquele que declarou a Moisés ser o Eterno, o Criador e soberano Senhor. Somente o Criador de todas as coisas poderia nomear-se de Eu sou, no sentido absoluto. Todas as criaturas estão em débito com Ele, por causa de sua limitada natureza. Então nós estamos em débito com Deus, né? Porque nós somos limitados, mas Deus é poderoso para fazer tudo. Além de dizer que é Deus, declarou a sua relação com o povo de Israel, o tempo futuro do verbo hebraico relacionado ao nome de Deus foi usado no versículo 12, né, no capítulo 3. O eu sou estará com o seu povo, assim Deus afirma sua aliança com o povo de Israel, usando o seu nome. Muitos se referem ao eu sou como o nome pactual de Deus. Então, outras pessoas falam, outros estudiosos falam que o nome dele o nome é o pactual de Deus, né? Que é como eu sou. Êxodo 3:12 diz assim: E Deus disse: Certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei quando houveres tirado este povo do Egito. Servireis a Deus neste momento. Então, esse era o recado que Deus deu para Moisés falar para o seu povo, que estava cativo lá no Egito. Já ficaram praticamente 400 anos cativos no Egito, né? Se for contar o tempo que José levou o seu pai de volta para lá, foram 430 anos que eles ficaram no cativeiro, ficaram no Egito. Em 2 Reis 18:8, disse ele, né, Elias: Eu sou, vai e dize ao teu senhor: Eis que aqui está Elias. Elias usa a expressão de eu sou, indicando ser ele um mensageiro ou um profeta enviado por Deus para ir ao encontro de Acabe. Então ele usou essa expressão, dizendo porque ele era um mensageiro de Deus, dizendo que traria chuva em 3 dias sobre a terra, que enfrentaria uma seca de 3 anos e meio. Foi isso profetizado por Isaías através do que? Da mensagem de Deus para o rei Acabe, né? Para ele se consertar. Mas, como ninguém se conserta, né? Como aqui também, né? Às vezes Deus fala, a gente fazer alguma coisa, a gente não faz, depois vem a consequência. Foi isso que veio a consequência para lá o reinado de o rei Acabe. Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha mão. Então, Isaías falando para o povo de Israel, não? Salmos 46:10 diz assim: Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Então, né, Deus está falando que ele vai ser exaltado sobre as nações e sobre toda a terra, porque ele é o Deus Todo-Poderoso. Né? No Novo Testamento, Jesus assume essa identidade. Lá em João 13:13 diz assim: Vós me chamais Mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Né? Ele confirmando que ele era Mestre e Senhor. Né? Jesus declara ao povo que antes que Abraão nascesse, eu sou, afirmando a sua eternidade, resultando em tentativas de apedrejamento pelos judeus que atentaram em reivindicação divina. Quer dizer, eles estavam lá achando que Jesus os judeus acharam que ele estava reivindicando a divindade, né? Mas ele era mesmo, né? Ele era. Mas os judeus não acreditam, e até hoje ainda, né? Muitos judeus ainda não acreditam que Jesus foi o Messias, que eles tanto esperavam. Ainda estão esperando, né?
Mas o Messias que vai vir, que eles estão esperando agora, não é o Messias verdadeiro, não. É o anticristo que vai dominar toda aquela região novamente, a dominar o mundo, né, com a sua força e subjugar o ser humano, né? Então vai ser difícil, mas eles estão ainda achando que vai ser o anticristo, que vai ser, né, o Messias. Então, cabe a eles, né, se retratar com Deus para poder não perder a salvação. João 8:58, disse de Jesus: em verdade vos digo que antes de Abraão existisse, eu sou. Em Betsemane, quando Jesus se identifica, os soldados reúnem e caem demonstrando poder. João 18:5, respondeu-lhes respondeu-lhe a Jesus o Nazareno, disse-lhes, né, eles pediram a Jesus, e Jesus disse: eu sou. E Judas, o que traíra, estava também com eles. Quando, pois, lhes disse: eu sou, recuaram e caíram em terra. Com os outros pronunciaram: eu sou. Em João, entretanto, este também revelou Jesus como Deus. Isso implica o impacto de suas palavras sobre as tropas militares, que são involuntariamente atingidas por esse desencadeamento momentâneo do poder eminente dele como Deus, né? De Jesus como Deus. Ao declarar sua divindade, eu sou, tamanho foi a manifestação da sua glória que os soldados literalmente caíram por terra. Em Apocalipse, capítulo 1, versículo 8, diz assim: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o princípio e o fim. Diz o Senhor que é, o que era, o que há de vir, o Todo-Poderoso. Então veja bem, quando fala aqui o Ômega e o Alfa, né, representa o quê? Que Jesus era de A a Z, né? Que essas duas palavras são do alfabeto grego. A primeira é o Alfa e termina com o Ômega. Então, Jesus fala a profecia com a autoridade de seu nome, né? Como Alfa e Ômega, que é o primeiro, o princípio e o fim. Declarou que Jesus, né, tem controle sobre toda a história de toda a criação e seu poder é absoluto. Então aqui declara, né, termina com Jesus tendo seu poder, né, de toda a história, conhece toda a história e seu poder é absoluto. Não tem ninguém mais do que ele, exceto o Pai, né, ele e o Espírito Santo, somente. Nem os anjos têm esse poder absoluto como a Trindade. As três declarações de eu sou de Jesus no Evangelho de João. Depois vocês leiam totalmente, né, o capítulo, se puder, porque para você entender melhor. Para mim não vou pôr porque vai ficar muito extenso. Então diz assim, João 6,35. E Jesus disse-lhes: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Então, ele fala que eu sou o pão da vida, né? O pão é aquilo que, quando nós, né, fazemos na Santa Ceia, tomamos o pão como o corpo de Cristo, né? O segundo item. Eu sou a luz do mundo. Quem o segue não andará em trevas. João 8:12. E falou-lhe, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. 3. Eu sou a porta das ovelhas, a entrada para a salvação e pastagem. João 10:7 diz assim: tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. No capítulo 10, versículo 8. Todos quantos vierem
antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. No 9, eu sou a porta que ninguém entra, por mim salvar-se-á e entrará e achará pastagem. Está lá em Salmos 23, versículo 16. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. No 2, deleita-me, faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Então aqui, né, mostra que Jesus ele cuida das ovelhas e nós somos as ovelhas dele, né? O 4, eu sou o bom pastor, o pastor dá a vida pelas ovelhas. Aqui, ó, pastor dá a vida pelas ovelhas, Jesus deu a vida por nós, né? João 10, 11, eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O 5, eu sou a ressurreição e a vida, é a garantia da vida eterna. João 11, 25, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então, quem crê em Jesus nunca vai morrer espiritualmente, né? Porque carnal nós vamos morrer. Né? A carne, né, não vai para o céu. Né? Só vai o quê? O espírito, nem o sangue nem a carne vai para o céu. Só vai o espírito que Deus deu para nós. Então, esse espírito, ele nunca vai morrer. Né? Ele vai viver. Ou aqueles que não forem para os céus, esses vão ser condenados no lago do fogo do inferno. Né? Aí é outra história. No item 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o único acesso ao Pai. Então, Jesus é o único acesso a Deus. Não tem como outro jeito, não tem como outra pessoa que já passou desse mundo, né, que foi carnal, exceto Jesus, ele é o único caminho. João 14, 6, ele disse-lhe, Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O último, 7º, eu sou a videira verdadeira. Ele é a fonte de vida e frutos. João 15, 1. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Então, você vê, ele é a videira e Deus é o lavrador, ele que cuida, né? Ele que plantou nós aqui, ele que pôs nós aqui na terra. O lavrador é aquele que planta, né, na terra, que lavra a terra para poder pôr a semente. Então, nós somos a semente de Deus que Deus plantou a cada um de nós para podermos aí, né, ser a videira, ter a videira verdadeira, né? Jesus, né? Ele é a videira e nós somos os ramos. E nós devemos dar frutos, né? Então, isso é o que Deus determinou para nós, para darmos frutos, para termos a salvação. Portanto, Jesus é o eu sou, o eterno, o único caminho. Ele supre todas as nossas necessidades espirituais e convida a uma relação de dependência de vida com Ele. Este é um destaque da divindade de confiar nele, né, em Jesus Cristo, como a fonte de todas as nossas coisas, né, a fonte da nossa vida. Então, isso é o eu sou. Espero que vocês tenham gostado, né, e se você gostou, deixa seu likezinho aí, seu joinha, né? E você que não é inscrito, inscreva-se neste canal, que ainda tem muito mais coisa para a gente falar sobre a Bíblia. E compartilhe com seus amigos. E não esqueçam de visualizar, né? Veja o vídeo para você entender. Veja até o vídeo para você poder entender o que Deus fala conosco, né? O que significa essa palavra, o eu sou. Amém? Muito obrigado a todos. Glória a Deus. Até uma próxima, em nome de Jesus.